Ale, qual o seu diagnóstico? O que você entende desta seca do Hulk? O porquê de 2 meses sem o super-herói balançar as redes? Ale Oliveira, bom dia, Ale. Bom dia, viu, Tiagão, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho muito justo, eu acho que é inclusive importante você colocar a mesa ali, discutir se vale a pena pro Atlético, vale a pena pro Hulk, vale a pena pra torcida, que o Hulk seja a grande referência do Galo hoje em dia. O que eu não achava que era bacana era quem ia decidir isso era o Sampaoli, que nem tá mais, né? Então, a gente conhece muito bem o histórico recente do Sampaoli, principalmente, o torcedor nem tanto, levou em consideração isso aí. Então, assim, não adianta o Sampaoli decidir o futuro do Atlético, porque ele não vai ficar no clube. A gente já sabia disso, né? Porque vem de trabalhos muito ruins, vem de decisões muito equivocadas e tal. Então, discutir o Hulk como referência do time, eu acho justo, ô Tiagão. O que é isso aí? O Hulk, evidentemente, é o jogador mais badalado, é o jogador mais bem pago, né? É o grande símbolo, o grande ídolo desse elenco atual. Se você pega esse dinheiro do Hulk, tá? Esse dinheiro do Hulk, e contrata um outro jogador neste nível, eu acho que é uma discussão que a gente pode ter. Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. O que eu acho que é meio assim, enquanto o Hulk está no elenco, eu acho que você tem que fazer de um tudo para que ele renda mais. E vou te falar uma coisa, o Barba Domingues tem feito isso. Porque a primeira coisa que o Barba faz é o seguinte, é tirar o Hulk daquela posição mais centralizado ali, que ficava preso entre os zagueiros. Ele coloca um centroavante, já foi o Cassierra, já foi o Renier, ele coloca um centroavante para deixar o Hulk mais livre, para passear por todo o campo ofensivo. E em alguns momentos eu acho que o Hulk acaba respondendo. Mas realmente a fase não é boa. Eu acho que menos até pelo jejum de gols. O jogador como o Hulk, ele pode até ficar um tempo sem fazer gol, mas se ele tá dando assistência, se ele tá participando, se ele tá, sabe, e isso não tem acontecido. Então, acho que essa discussão é muito, muito válida. Se vale a pena você fazer esse nível de investimento mensal para um jogador que não devolve. É só você pegar, ô Tiagão, o melhor de cada time aí. Pega o melhor do Flamengo, o melhor do Palmeiras, o melhor do... E ver se eles estão devolvendo. Eu acho que a questão é essa, né? Então acho que o Hulk precisa, não é mais o problema, não é o treinador tem tentado ajudá-lo. Inclusive na minutagem, Natal minutagem, também, dando respiro pra ele, deixando ele à vontade dentro de campo. Exatamente. Então agora a resposta que quem tem que dar é o Hulk mesmo, seja trabalhando, seja se recuperando tecnicamente. Mas é hora de tirar ele do time? Eu acho que é o que eu falei, se você não tem um cara melhor que quem que é melhor que o Hulk mal, né? Não o Hulk bem, mas o Hulk mal, quem é melhor que ele? É difícil você encontrar. Então, eu acho que você tem que levar em consideração isso, né? Trazer um outro cara desse valor para ser o bom do time, eu converso. Eu acho que tem que conversar. Agora, se ele tiver saudável, eu acho que ele só pode se recuperar jogando. Então, por enquanto, eu acho que não tem muitas opções, não. Acho que eu tentaria recuperá-lo e, evidentemente, fazendo esse trabalho que o Barba, pra mim, tá corretíssimo. Joga um, não joga o outro, segura aqui, solta ali. Eu acho que o Barba tá correto. Eu acho que chegou um momento em que o Hulk pode ser usado, de repente, como uma arma do Atlético. Uma arma dependendo da maneira de jogar. Eu acho que, assim, até o Barba não tem uma maneira única de jogar. Existem jogos e jogos. Por exemplo, esse jogo contra o Juventude do Uruguai, na Arena MRV, eu acho que é um jogo pro Hulk. Tá? Eu acho que é um jogo pro Hulk. Mas, jogos mais pesados, contra um Flamengo, contra um Cruzeiro, contra um Palmeiras, de repente, você pode ter o Hulk como arma. Até porque, se a gente fosse recordar, na reta final do ano passado, e aconteceu na Copa Sul-Americana e até no Campeonato Brasileiro, o Sampaoli chegou a usar o Hulk como arma, o Hulk ficando no banco. E o Hulk entrava e entrava muito bem. Tá? Agora, a gente precisa ter a noção de que o Hulk já está chegando aos 40 anos, a gente não vai cobrar em 2026 do Hulk o Hulk de 2021, é impossível disso acontecer. E eu acho que é um cenário de usar o Hulk com inteligência. Usar o Hulk de uma maneira que seja confortável
para o Hulk e que ele possa ser um diferencial como sempre foi, de 2021 até agora. Então, quer dizer, esse jejum de gols, ele já vivia em outros momentos, até na fase boa, né? Eu me recordo que ele chegou a ficar muito tempo sem fazer um gol, isso aí eu acho que não chega a ser o maior problema, embora a gente esteja acostumado com o Hulk marcando gols, mas eu acho que chegou esse momento. E concordo com a Lê, tem que ter essa análise, né? Tem que ter essa análise. O Hulk custa e custa muito. Você ter ele como um diferencial exige que você use ele com inteligência. Não dá mais para usar o Hulk em 2026 da mesma maneira que ele era usado em 2021, que eu me recordo que teve um episódio, Thiago, você também com certeza vai se recordar, o Pedro, a Lê, de uma conjuntivite, você lembra disso? O Hulk não vai jogar, o Hulk não sei o que lá, e o homem apareceu no campo, jogou e decidiu, e essa coisa toda. De óculos escuros. Não foi. Ele curou coisa de super-herói da noite, até porque se existe uma coisa que o Hulk é profissional, né? Se existe uma coisa que ele é profissional. Então eu acho que é isso. Eu acho que é saber usar o Hulk. O jogo da Vila Belmiro, por exemplo, eu acho que foi um jogo em que o Hulk pouco acrescentou, porque a estratégia do Atlético, a gente não sabia até bem qual que era, mas não era tanto um jogo assim do Hulk. Sabe? Agora, esse jogo do Juventude é um jogo do Hulk? Sim, esse jogo do Juventude é um jogo do Hulk. Ô Tiagão, deixa eu só reforçar minha posição, porque eu sou acusado justamente de caseiro, ok? Puxa saco. Exatamente, porque realmente eu gosto muito do Hulk como pessoa e tal, mas eu gosto muito mais da Rádio Itatiaia. Então, só deixar bem claro, eu acho muito justo você discutir se o Hulk deve continuar no Atlético ou não, sendo o maior salário do time. Né? O maior salário do time, você espera o quê? Que o cara resolva na maior parte dos jogos, né? Que você seja o protagonista absoluto. Então, acho muito justo você discutir isso. Então, vamos trocar o Hulk por um outro cara bom aí, no mesmo valor, né, de salário e tal, não sei o quê. Eu acho justo. Acho que essa discussão é válida, né? E você ficar atento ao mercado para ver o que pode acontecer e tal. Agora, desse elenco agora, a gente tem muita dificuldade para definir um ataque, né? O Cassier, que veio aí custando caro, não joga, não consegue jogar. O Minda, então, nem se fala. O Renier não é centroavante. O Coelho, que é um cara que se esforça muito, corre muito, mas é um Rony com sotaque, né? Muitas decisões equivocadas. O Dudu também não sabe, não vai, a coisa não acontece. Então, assim, enquanto o Hulk estiver no elenco, eu acho que a ideia é tentar recuperar o jogador, né? Mas eu acho justo você pensar numa eventual troca por um jogador deste nível, entendeu? Então eu acho que essa conversa é muito válida sim, viu, Tiagão? O Alexandre Simões, imaginando o Atlético com força máxima e lembrando que o Galo tem compromisso no domingo contra o Curitiba, lá no Couto Pereira. É jogo duro, né, rapaz? O Curitiba vem fazendo um bom campeonato brasileiro, tendo um bom início de Brasileirão. E o jogo é na quinta-feira contra o Juventude. Você sabe que eu tenho pra mim, se o Atlético, né, decidir, o Barba disser, não, nós vamos jogar com o time reserva e que se lasque a Sul-Americana. Ainda assim, com todo respeito ao Juventude de las Piedras, Simões, do time reserva do Atlético tem que jogar, tem que encarar o Juventude de las Piedras, velho. Não, e tinha que ter encarado o Puerto Cabelo. Também, claro. Um ataque de Dudu e Cassier, amigo. Sim. Você tem ali só de folha mais de R$1 milhão facilmente. Pelo amor de Deus. É difícil. Agora, Thiago, tem um aspecto, né? Cara, o Coritiba não joga no meio de semana, né? O Coritiba não está nas Copas porque ele veio da Série B. Então ele não está nem na Sul-Americana nem na Libertadores. Então ele jogou domingo com o Botafogo no Engenhão e só volta a jogar domingo contra o Atlético lá no Couto Pereira. O Galo tem esse jogo na quinta-feira. Agora, tem um ponto que é muito favorável ao Galo, tá, Thiago? O Coritiba é um visitante indigesto. Mas em casa é aquela história do leão e do gatinho. Em casa ele é o gatinho. O Coritiba em casa, ele tem apenas 5 pontos em 5 jogos. Ele está na 17ª colocação da classificação dos mandantes. Ele venceu uma partida, empatou 2 e perdeu 2. Então o time do Fernando Seabra é muito mais forte fora de casa do que em casa, do que jogando no Couto. Mas, de toda forma, se a estratégia do Barba de usar time principal contra o Juventude for colocada em prática, no domingo,
o efeito da quinta ainda tá no corpo, né? Porque o espaço é muito curto de recuperação. A perna ainda tá pesada, mas o Alexandre Simões, caramba, o Atlético tem que ganhar, velho. O Ale Oliveira, na boa, Sul-Americana, com todo o respeito do mundo, não tem mais bobo no futebol, é verdade, tem que se respeitar, chega aqui, já vimos, né, na Sul-Americana mesmo, ano passado, o Atlético tropeçando seguidas vezes aí, em tantos clubes assim, como o próprio Juventude, sem expressão nenhuma, mas Ale, eu ainda optaria pelo um time mesclado, porque eu acho que o brasileiro tem que ser prioridade máxima. Fosse você, Ale, Barba, Calvo, Domingues, o que você colocaria? O time principal agora nessa quinta-feira ou segura um pouquinho, mescla, tenta segurar, quem não jogou contra o Cabeja joga hoje, aliás, joga na quinta, tenta, sabe, achar um meio termo, porque domingo, Ale, não dá. Contra o Curitiba tem que pontuar, Ale. Você sabe que eu já briguei com muita gente nessa minha vida, né? Principalmente profissionalmente, ok? E pessoalmente também, né? Se quiser eu cito aqui umas 4 ou 5, mas bom, vamos voltar ao lado profissional, que é o que nos interessa. Sim, profissionalmente meu grande sonho é brigar com você e ao vivo. Toma na sua... Ok. Eu não brigo com a medicina, eu não brigo, né? Então acho que essas avaliações têm que ser feitas mesmo e a prioridade absoluta, principalmente nessa fase de grupos da Sul-Americana, tem que ser pro brasileiro. Você não tem a dúvida que você tem que chegar saudável, inteiro e muito intenso, né? Para disputa do Campeonato Brasileiro. O Simões, ele deu um exemplo que para mim é muito pertinente, né? O Curitiba, ele faz uma trajetória parecida com o que fez o Mirassol no ano passado, né? O Mirassol só disputava o Campeonato Brasileiro, Curitiba também tem essa possibilidade, e aí tá sempre inteiro, né? Tá sempre saudável, tá sempre com todo mundo à disposição, então acho que isso faz muita diferença, e nessa fase, eu tenho aquela tese, né, que eu não sei se eu concordo, mas eu já sustento há algum tempo, que o grande objetivo dos times brasileiros na fase de grupos da Sul-Americana é cair fora dela, né? E tem um negócio que é muito assustador, né? Aliás, nós vamos citar já o São Paulo tá diferente, vai enfrentar o Rings hoje com o time completo. O Santos também vai com a base, tá ameaçando aí com o Neymar e Gabigol, inclusive no ataque. Esse Recoleta que vai jogar contra o Santos, o presidente do isso é maravilhoso. O presidente tá querendo jogar. Você vê que é a várzea da várzea dessas... Pra quem não acompanhou, o Santos vai enfrentar, é do Paraguai, se eu não me engano. Eu acho que é do Recoleta. Olha aí, é do Paraguai. Então eu estou correto. O Recoleta, o presidente de mais de 50 e poucos anos. Isso. Ele é o dono do time, ele quer jogar contra o Santos, pra contar que esteve na Vila Belmiro, que jogou contra o poderoso Santos. Contra o Neymar. E ele quer jogar, ele tá tentando lá mexer os pauzinhos dele lá, e que ele quer jogar. Você vê que a Sul-Americana é isso aí, meu amigo. Ô, Beninho, precisando do centroavante, ó, TR9, hein? Eu tô aqui, meu sonho é jogar contra o Juventude, Piedras. Pelo amor de Deus, já pensou? Não, então, se acontece um negócio desse, é chacota no mundo, né? Então não tem discussão, e também não tem discussão outra coisa. O time reserva, ou o terceiro time do Atlético, tem obrigação de ganhar todos os jogos desse grupo aí na Sul-Americana. Obrigação. Você pegar qualquer jogador desses times aí, fala pra ele, você quer ir pro elenco, não é pro time titular, pro elenco do Atlético, os caras vêm correndo. Tá louco. Vem correndo. Então, quem tiver disponível para não prejudicar o Campeonato Brasileiro, mas com a obrigação de fazer um bom papel. Enfim, chegamos em mais um final de vídeo aqui do canal. De cara, já quero agradecer a todos aí pela companhia, pela força que vocês vêm dando. Já deixa o like aí pra dar aquela moral pro canal, tá? E pra quem tá chegando e não conhece o canal, tá? Seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias do Galo. Aqui é apenas notícia do Galo. Então, fiquem à vontade pra estar se inscrevendo, tá? Deixa o seu like aí, que é muito importante pra gente, tá? Ajuda o canal a crescer. E ativa o sininho de notificação pra tu não ficar de fora de nada que sai aqui no canal em relação ao Galo, tá? Análises. Tem de tudo do Galo aqui, tá? Tem todo tipo de notícia do Galo. Polêmica, contratação, tudo que tu imaginar do Galo. Aqui a gente pega os cortes mais relevantes para a torcida, que a gente acha, né, a princípio, e traz aqui pro canal para vocês. Então, fiquem à vontade de estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, até porque a participação de todos também ajuda demais o canal a crescer, tá? Conto com vocês, deixa o like aí para quem tá chegando agora também, não esqueça de verificar se você tá inscrito, e mais uma vez, muito obrigado pela preferência aqui do canal, tá? Mas fique à vontade. E um forte abraço para quem fica. Até a próxima, massa. E amanhã
Amanhã é um outro dia, Mais tarde a gente volta com uma notícia. Valeu, massa. Tamo junto. Valeu.